perceber as deficiências, e eles tiveram até uma discussão longa se deveriam ceder o acervo para o Google, e o Google faria a digitalização, faria mais rápido, mas perderiam a propriedade então preferiram. Então são questões que muitas vezes surpreendem no processo de execução, e sugiro que vocês absorvam a experiência que têm. Vocês têm aqui a Biblioteca Nacional, o professor Muniz Sodré é uma pessoa muito acessível, o pessoal que mexe com a Biblioteca da USP, a Brasiliana, também é muito acessível. Eu tenho pedido para eles ajudarem, por exemplo, um grupo que tem o maior acervo no mundo, no Brasil e no mundo, sobre capoeira, e eles estão ajudando no sentido deles fazerem as opções corretas de guardar esse acervo documental e iconográfico. Então, tudo que possibilitar a digitalização de acervo interessa ao Ministério da Cultura. Aqui tem dois aspectos que singularizam. Primeiro, o Rio de Janeiro já foi a capital do Brasil, mas continua sendo o coração do Brasil. Essa cidade tem uma carga simbólica só comparável com Salvador. Puxando a brasa para a minha sardinha. Mas é porque foram duas capitais marcantes. Salvador é uma referência afetiva do Brasil, e o Rio de Janeiro também. Nos piores momentos do Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de dizer que considerava o Rio de Janeiro uma questão nacional, não pode ser pensada só como uma questão local, porque o sentido de Brasil tem aqui uma dimensão de realização, como tem em outros lugares. Mas, de qualquer jeito, o Rio de Janeiro faz parte da conformação simbólica do Brasil de uma maneira muito particular. E a Light é uma empresa que já foi privada, já foi pública, voltou a ser privada, e ela tem parte da memória dessa cidade, das opções de serviços públicos, inclusive não só na área de energia, mas na área em outras áreas, transporte, cantada e criticada em prosa e verso aí pelos sambistas do Rio de Janeiro, desde o início do samba, né? Então é uma empresa que pulsa, e certamente, não sei se todos os 522 mil itens têm relevância, mas certamente aí está guardado parte da história da cidade e, portanto, merece todo o carinho, todo o cuidado. Detectar a relevância é muito difícil, porque se vier um pesquisador aqui que está pesquisando preço de serviços públicos ou preço de energia, tecnologias adotadas, pode ser que aquele documento que você não considerou importante passe a ter uma relevância prioritária. A multiplicidade de clientes que vocês vão ter vai exigir um olhar muito cuidadoso, e vocês podem fazer primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, e chegar a digitalizar tudo, por exemplo. Evidentemente, eu acho que tem que partir do principal, como foi feita a referência aqui, para evitar desperdício, mas eu tendo a achar que a digitalização a prazo, passando por todas essas camadas de documentos, do mais importante do menos, eu tendo a achar que vai ter uma importância, porque esses acervos acabam servindo de referência para a recuperação da memória do país, da cidade, e de aspectos às vezes inusitados. Hoje a historiografia vem se dedicando a detalhes tão curiosos da história, como revelação e como sintoma da totalidade, o que a historiografia avançou nos últimos anos, não só a historiografia, mas outros campos das ciências sociais, foi exatamente recorrer ao detalhe para revelar o todo. E aqui, certamente, muitos segredos dessa cidade estão guardados aí, muitas vezes com aparência de insignificante, e em algum momento algum pesquisador vai imantá-lo de uma importância que muitas vezes a gente aqui que está preocupado com outras coisas não consegue perceber. Então, o arquivo da Light, eu acho que esse acervo é importante. A cidade do Rio de Janeiro é central, a digitalização é a passagem
para, como foi dito, eu não vou repetir, para uma escala de democratização de acesso impressionante. Quer dizer, o presencial tem uma importância, eu acho que a gente não deveria colocar em contradição. Seria bom até que os museólogos se dedicassem a organizar esse acervo do ponto de vista presencial, física, escolhendo as peças mais importantes e tal, que não é contraditório são funções diferentes, complementares, eu até diria. Tem um Museu de Artes e Ofícios em Minas que usa bem as duas dimensões. É o primeiro museu voltado para o trabalho, para os ofícios que formaram o Estado de Minas Gerais. Acho que é o primeiro no Brasil voltado para o trabalho, porque o trabalho no Brasil não é muito valorizado. Acho que a escravidão deixou essa nódoa de uma sensação para a gente que trabalho não dá dignidade, não é? Desculpe, mas deve ter lido aquele livro sobre o Mauá, que conta a história da pá de prata, né? Do Barão de Mauá, do Pedro II. Então, um museu que fale do trabalho é uma novidade. E foi feito com muito carinho, com muito cuidado. E eu tive a oportunidade de conhecer o museólogo que veio da França, e ele disse que já estava tão bem feito que eu preferi não mexer em nada. Eu vim mais sublinhar o trabalho que foi feito, que eu achei muito bacana, inclusive uma homenagem aos museólogos brasileiros que estão passando por um momento de evolução no conceito de museu. O museu tem que ser sedutor, interativo. Nós não temos muita tradição de museus. Os museus brasileiros estão muito concentrados na cidade do Rio de Janeiro, e só um pouco mais de 5% dos brasileiros entrou alguma vez na vida no museu. As escolas não usam o museu como instrumento pedagógico, os brasileiros só pensam em museu quando vão a Paris ou quando vão a Nova York, aí botam na sua e na sua programação de turista a visita, mas aqui ninguém vai, então fica um tremendo, acho que é um pouco responsabilidade nossa, gestores públicos. Então os museus têm que ser sedutores, têm que ter visibilidade e interativos. Hoje em dia, perder essa oportunidade de interatividade e disponibilizar para que onde a pessoa esteja, mesmo que não esteja presente no local onde o acervo está, acho que é genial. Então, acho que a tendência é ser olhada com bons olhos. Evidentemente que a parte prática, porque na verdade o Ministério analisa 3 dimensões: relevância do projeto, qual é o impacto que terá merece, há uma relação custo-benefício positiva, e essa primeira pergunta é sobre a relevância cultural do projeto. A segunda é se está bem constituído, que a gente recebe muito projeto que a ideia é boa, mas ainda não amadureceu o suficiente para realizar as metas que se propõem. E a terceira é orçamento, a dimensão mais pragmática. Aí o erro quase sempre é para mais. Às vezes tem erro para menos, mas quase sempre o erro é para mais, e obrigou o Ministério a criar um critério. Se o erro chegar perto de 50%, aquele projeto está inviabilizado, porque ou houve má fé ou uma incompetência absoluta em lidar com os... Então, pode ter certeza que o Ministério vai receber de bom grado, vai ser analisado, já está entregue, né? Já está entregue, então, acho que a gente está modernizando essa parte de atendimento das demandas ao Ministério, das propostas que os proponentes apresentam. Nós agora saímos com uma reforma dentro da lei, porque as leis que regem o Estado brasileiro são muito ruins, burocrática, infernalmente burocrática. Mas dentro desse processo há a magnífica contribuição dos gestores para aumentar ainda mais a burocracia. Nós vamos reduzir quase 300 mil páginas de papel circulando no Ministério com essa reforma que nós fizemos por ano, que para nós é muito bom, para as árvores é muito bom, porque 50 quilos de papel é uma árvore, para tudo, gasto de energia, etc. E para os proponentes nem se fala, porque pedem coisas que não vai ter importância nenhuma. É mais uma ritualística de dificultar, uma espécie de corrida de obstáculos, onde os burocratas gostam de complexizar cada vez mais para que o cara não pense que é moleza ter um projeto aprovado. Parece que a intenção é essa. Então, e
Eu chamei uma pessoa que era diretor de banco para dirigir essa área do Ministério, porque a gestão cultural não tem boa tradição, ela está nascendo no Brasil. Em geral, as secretarias municipais e estaduais de cultura e o Ministério davam uma proeminente figura do mundo cultural, e o cara escrevia bem, fazia, mas a parte de gestão, zero. Não se tinha noção de que é um serviço estratégico, não há desenvolvimento do Brasil sem cultura, fundamental, é um direito. Então, isso começou com o presidente Lula, com o ministro Gilberto Gil, que eu tive a honra de dar prosseguimento. Então, a gestão cultural passou a ter uma importância grande. Estamos longe ainda de ter atingido um patamar satisfatório, mas nessa área de atendimento de demanda, eu chamei um ex-diretor, ele era diretor, eu tirei da ativa do Banco do Nordeste, para exatamente trazer essa experiência da gestão e da administração de processo, de modernização, de qualidade. E o camarada, se você ver, não dá nada, porque ele fala pouquíssimo, mas está fazendo uma revolução no Ministério, e eu espero que a gente, dentro de pouco tempo, atinja um patamar de qualidade que o Estado moderno tem que ter para poder democratizar, para poder facilitar o acesso. Então, obrigado, eu também digo aqui pela visita. O projeto é positivo, porque digitalização de acervo significa democratizar o acesso às informações que o acervo contém. A Light é parte da história do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é parte da história do Brasil, então é um projeto que, bem elaborado, vai ter uma relevância grande, porque pesquisadores e o público em geral vão ter informações que normalmente não teriam se não fosse digitalizado, porque exige a presença, manuseio de documentos antigos. Então, a ideia é bastante boa, muito positiva.